Olá, boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui com muita alegria para mais uma reflexão nessa noite de 19 de abril de 2020. Vamos fechar os nossos olhos, respirando profundamente para a nossa prece inicial, a qual estamos habituados. Deus de infinito amor, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu santo nome para refletirmos na mensagem do Evangelho que nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, Senhor, dilatando nossas mentes e nossos corações, compreendermos a reflexão, que ela caia como semente em nossos corações, como em terra fértil, e que produza frutos para nossas reflexões e nossa reforma íntima. Abençoa-nos e guarda-nos hoje e sempre. Com esta prece, damos por iniciado nossa reflexão da noite de hoje. Então, nós não pretendemos esgotar o assunto nessa reflexão. Deixa eu me identificar que na última mensagem eu não me identifiquei. Meu nome é Terezinha Leite e eu estou ligada ao Centro Espírita Casa de Amor. Como eu ia dizendo, nós não pretendemos esgotar o nosso tema de hoje, cujo nome é Diante das provas, ante as provas, como nos comportamos. Nós não pretendemos esgotar essa reflexão, porque nenhum assunto pode ser esgotado em 30, 40 minutos. Mas fica o gancho para nossos ouvintes possam pesquisar, ler nas obras básicas, se aprofundando, e também como nas obras complementares, e enriquecendo mais os estudos e as reflexões. Então, bem-vindos a essa reflexão. No capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fazer um passeio, não vamos ficar exclusivamente no capítulo 18, vamos fazer um passeio pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos. No capítulo 3 de O Evangelho, o Evangelho trata de que há muitas moradas na casa de meu Pai, como o próprio Jesus disse. E ele ainda diz mais: se não fosse assim, eu vos teria dito. Sendo que essas moradas, elas se tratam tanto de moradas psicológicas, evolutivas, como de moradas físicas mesmo. Não existe só a Terra como planeta habitado, né? E a Terra é um desses locais em se tratando de moradas, de uma das moradas da casa do Pai. Nós, espíritas,
Para nós espíritas, esse raciocínio é comum, é conhecido e todos participam dele, que há muitas moradas físicas, espirituais, intelectuais na casa do Pai. E sendo a Terra um desses habitar, nos diz aqui a mensagem dos Espíritos. Muitos se admiram, para os que não conhecem a doutrina espírita, né? Para os que ainda são neófitos, muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Então veja, para quem pensa assim que a Terra é o único plano, é o único planeta habitado, realmente fica bem triste com a conclusão do que somos nós, seres humanos, com tanta maldade, com uma natureza tão atrasada, tão complicada. E esse nosso planeta tão lindo, tão maravilhoso, com essa natureza tão exuberante que o Pai nos concede para nos acolher, é palco de tantas atrocidades e de tantas misérias. Continua aqui o texto. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Então, em primeiro lugar, a gente percebe, a gente vê que a Terra é um planeta de provas e expiações. Aqui estão reunidos espíritos que estão exilados para continuar a sua evolução. São espíritos doentes que para cá vieram, muitos começaram o seu processo evolutivo aqui mesmo, né, autóctones, mas muitos vieram também exilados. E somos, numa grande parte, exilados de um planeta chamado Capela. E que esse estudo pode ser aprofundado no livro Os Exilados de Capela e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? Nesses dois livros, a gente pode aprofundar esses conhecimentos. Então, nesse primeiro passo,
vemos que a Terra é realmente um planeta de provas e expiações. É um planeta de dor, é um planeta de espíritos doentes que não recordam de suas existências passadas e que precisam se ajustar às leis divinas. Mas que Jesus, com a sua vinda à Terra, nos trouxe a saída para essa situação, pois ainda vivemos num ciclo vicioso. Pois Jesus, quando esteve conosco, tinha consciência, sabia que os seus ensinamentos demorariam muito a cair no entendimento dos habitantes da terra. Aquele plantio não era para ser colheita daquela hora, porque o próprio Jesus disse que a semente estava sendo plantada e que a colheita pertence ao Pai e não pertence àquele que estava plantando naquele instante. Seria uma colheita seria um plantio que precisaria de paciência para que a semente germinasse e que os frutos começassem a brotar e que o ceifeiro começasse a ceifa. Ele mesmo, o próprio Jesus, nos instiga a que oremos pedindo mais trabalhadores para a seara, que a seara é grande e que muito se precisaria de trabalhadores para a seara do Pai, para esse trabalho de semeadura que é o ensinamento do Evangelho e que esse Evangelho caia, essa semente caia em terra fértil, que é o coração dos homens. E nessa pregação do Evangelho, numa de suas pregações, ele diz: bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Veja bem, aqui ele diz na pregação do monte, ele nos diz que são bem-aventurados os que sofrem e os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Como foi compreendido isso num primeiro instante? Como foi entendido isso? Inicialmente nos foi ensinado que bem-aventurados pobres, os pobres de espírito, porque seriam consolados. Os que têm sede e fome de justiça, porque seriam consolados. Fazendo-nos entender
numa compreensão limitada, entendendo como pobres realmente as pessoas materialmente pobres e os humildes, os que são tolhidos de conhecimentos intelectual, científico, fazendo um entendimento equivocado dessas passagens do Evangelho. Não é? Porque a doutrina espírita lança luz sobre esse ensinamento e nos diz, lançando essa luz, que quem tem fome de justiça e os humildes aqui não precisa ser humilde materialmente. Quem é rico materialmente, quem tem posses materiais, também pode ser humilde. Assim como tem pessoas que são materialmente pobres, mas que são poços de arrogância e dureza de coração e orgulho, nos lançando luz sobre esse problema que nos diz respeito tão profundamente, que é sobre o conhecimento de nós mesmos, lançando luz sobre nós, sobre nosso eu mais profundo. E então nos dizendo, nos lançando essa luz, que pobre de espírito é humilde, é uma humildade diante de Deus, reconhecendo Deus como nosso Pai, reconhecendo Deus como nosso provedor, que provê as nossas necessidades, que provê a cada passo as nossas necessidades mais íntimas e as mais externas, nos dizendo que é nosso Pai e que é Ele, e que a Ele estamos e somos submetidas. Precisamos ter humildade diante de Deus, diante de sua existência. E não como, por exemplo, o homem de ciência, que tem a ciência, que tem o conhecimento e se coloca com toda arrogância diante de Deus, diante do Pai, e diz que não acredita nesse Deus, que não acredita num ser supremo, superior, a que a Ele estamos submetidos, ou a uma ideologia social que diz que Deus não existe e que nós é que somos a medida de todas as coisas, desconhecendo a presença, a existência de Deus em nossas vidas, em nosso dia a dia, desprezando a inteligência divina, pois que a doutrina espírita nos diz que conhece-se o autor das obras, conhece-se o autor pelas obras. Então, diante de obras materiais, a gente vê uma inteligência, que um móvel
um armário, ou qualquer objeto que tenha cultura humana, que apareça, você sabe que ali teve uma inteligência, uma interferência humana. Você reconhece imediatamente ali a presença do ser humano. Mas existem pessoas que negam a presença de Deus diante da natureza, das obras da natureza, olhando para as árvores, para as estrelas, para o infinito, acham que é obra do nada, da coincidência, do acaso. E o acaso não existe, né? Se a gente for prestar atenção de como funciona uma folha, uma simples folha de uma árvore, suas nervuras, sua composição, como que poderia ser obra do acaso? Porque essa folha nos mostra uma extrema inteligência, uma árvore, uma floresta, um vírus, nos mostra a presença de uma inteligência infinita. E nós, com orgulho, com arrogância, porque estudamos essa natureza, porque compreendemos já alguma coisa dessa natureza, um pouco do mar que entendemos, um pouco dos céus, um pouco das florestas que entendemos, nos colocamos e dizemos que a ciência está acima de Deus, quando a própria ciência é uma dádiva divina para que o homem realmente vá chegando mais próximo dele, mais próximo de Deus. A ciência deve nos aproximar de Deus, pelo reconhecimento de sua limitação e de enxergarmos uma inteligência muito superior à nossa diante delas. Então, quando nos colocamos com humildade diante desse poder infinito, aí sim nós estamos sendo humildes. E quando nos colocamos, choramos por causa de nossos sofrimentos, quando choramos por causa de nossas dores, de nossos sofrimentos, e que os homens de ciência não entendem como é que poderiam ser felizes diante da dor, do sofrimento, vem a doutrina espírita e nos diz que quando nós estamos passando por uma dor, por uma provação, pois aqui na Terra nós estamos permanentemente em provação e expiação, não é? Então nós estamos, diz o entendimento da doutrina espírita, que quando estamos diante desse sofrimento é porque, e nós não entendemos a razão desse sofrimento, esse sofrimento está em vidas anteriores, muitas vezes, e estamos nos ajustando
com as leis divinas. Daí porque a alegria, a felicidade consciente, não porque sejamos masoquistas, porque gostamos de sofrer, porque não, nós gostamos de ser felizes, nós gostamos de alegria, nós gostamos de estar bem, nós gostamos do que é bom, do que é belo, mas estamos conscientes diante da dor, diante do sofrimento. Sabemos que essa dor, que esse sofrimento não é à toa e que estamos passando por um ajuste diante das leis divinas. E que quando, já no capítulo 5, quando fala em esquecimento do passado, ainda no capítulo Bem-aventurado os aflitos, diz que as boas resoluções que tomou quando encarnamos são a voz da consciência advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então, a cada encarnação, nós trazemos dentro de nós as intuições que fazem-nos suportar a dor e o sofrimento sem buscar a vingança, o ódio e a retribuição do mal com o mal, tendo aí motivos de resignação consciente, não é? Com essa luz, a gente é resignado conscientemente, porque sabemos que estamos nos ajustando às leis divinas. Vindo, mas aqui no capítulo 9, que fala: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Diz esse texto aqui de maneira muito interessante. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Quando nós temos a consciência de que aqui a humildade quer dizer a submissão às leis divinas, que nós estamos nos ajustando a essas leis divinas, porque tem dor, tem sofrimento, que por mais que se faça, a gente não consegue mudar. Como a perda de entes queridos, muitas vezes a perda de um emprego, a perda do sustento da nossa família, e não temos como mudar. E temos que procurar soluções para resolver esses problemas. Procurar novo emprego, nova maneira
mas até lá nos traz dor, nos dá sofrimento. Mas diz aqui o texto, o pusilânime não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, a obediência é o consentimento da razão. Quando eu obedeço, eu estou dando consentimento da razão. Eu entendo que existe uma hierarquia que eu deva me submeter a ela. E quando eu sou resignado, eu estou dando consentimento do coração diante de coisas que eu não posso mudar. Porque o orgulhoso e o egoísta não têm essas virtudes. O egoísta e o orgulhoso, diante da dor, diante do sofrimento, ele se revolta, ele destrói tudo à sua volta, comete muitas vezes crimes, às vezes contra si mesmo, com suicídio, com os outros, homicídios e outras violências, né? Jesus, diz aqui o texto, foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Então, para o materialista, o resignado e o obediente, e aos que acreditam em Deus, são tidos e olhados com desprezo. Porque o materialista coloca simplesmente a ciência como única verdade. E a ciência, como eu já falei antes, ela deve nos aproximar de Deus e não nos distanciar de nosso Pai. O 9, continuando, diz: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual e o vício é a indiferença moral. Então, a virtude dessa nossa geração e da anterior é exatamente essa atividade intelectual que faz progredir maravilhosamente a ciência. Que maravilha, por exemplo, é nós estarmos, por exemplo, fazendo essa palestra em que o mundo inteiro pode assistir. Que maravilha que é a tecnologia. A ciência, em toda a sua história, nunca nos deu tanta rapidez no estudo de vírus, de bactérias, como agora. E tanta rapidez na solução de problemas que nos afligem, como atualmente. Mas a nossa indiferença moral é o nosso vício.
Nós ainda queremos abarganhar todas as coisas, sendo indiferente com a ignorância de nosso irmão. Que me importa se o meu semelhante não sabe ler, não sabe escrever? Que me importa se o meu semelhante não tem o que comer? Que me importa se meu semelhante está dormindo ao léu, desabrigado, sob as pontes, nas calçadas? Que me importa? A ciência ela deve vir exatamente para solucionar isso, as diferenças sociais, né? É que nosso semelhante tem acesso à cultura, que tem acesso à alimentação, que tem acesso à saúde. A ciência vem para isso. Mas nós ainda, com esse vício moral da indiferença ao nosso semelhante, ainda atraímos para nós essas provações com a nossa dureza de coração, as dores, as aflições, porque essas dores, essas aflições é fruto do nosso vício moral, do egoísmo e do orgulho, que não se submete às leis divinas, que Jesus veio nos conscientizar delas para que saíssemos desse ciclo vicioso que construímos para nós mesmos, nessa jornada de egoísmo e orgulho. Vindo aqui para o cerne de nossa palestra, diz o Evangelho: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. E em Lucas, capítulo 6, de 46 a 49. Olha aqui o segredo para não termos medo de chuvas e trovoadas, de relâmpagos, de raios, de tsunamis, nem de nada.
Jesus, em todo o seu evangelho, ele está sempre nos mostrando que as causas de nossas dores, de nossas aflições, são exatamente o orgulho e o egoísmo. Porque o espírito, porque nós somos espíritos que por enquanto estamos na carne. Porque o espírito, quando está em sintonia com Deus, com esses conhecimentos que Jesus veio nos trazer para que saíssemos do ciclo vicioso que nós construímos e nele ficamos, de encarnações a encarnações, girando, rodando como um ratinho, naquele ciclo, naquela rodinha gigante lá dentro de uma gaiola, girando, girando e fazendo sempre a mesma coisa, um hamster. Ele vem nos dizer, e nos disse durante todo o Evangelho, quando ele curava uma pessoa, ele sempre dizia: vais e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. E a gente continua construindo a casa da gente sobre a areia. Quando nós temos um alicerce que te promete, que te garante que pode vir a chuva que vier, o raio que vier, as tempestades que vierem, e que se construirmos nossa habitação sobre ela, ela ficará firme, seja lá quais ventos sejam. Ela continuará firme, continuará sólida. Mas nós, infelizmente, ainda continuamos construindo nossa casa sobre a areia. Vem o vento, vem a tempestade e a gente se enche de pavor, se enche de medo. A gente precisa compreender que infringir as leis de Deus, que não tem jeitinho para as leis de Deus. Jesus disse que não veio mudar a lei, que veio cumprir essas leis. E que dar jeitinho não existe. E ele ainda diz mais: não ficará nenhuma vírgula, nenhum acento que esteja fora de lugar que não seja corrigido. Então, não existe, por menor que seja. Então, a gente precisa procurar aprender a usar essas ferramentas, que são todos os ensinamentos de Jesus, para criarmos essa solidez nas nossas construções. Porque morrer, desencarnar, uma hora todos nós vamos. Mas somos eternos, somos espíritos.
A matéria se decompõe, a matéria acaba, mas o espírito é eterno. E o que a gente vai levar é o que está no espírito, é o que foi de construção moral, a edificação moral, e não que nós edificamos materialmente. Fica tudo aí. Fica tudo aí. Para os outros usarem, para os outros usufruírem. E o nosso sofrimento poderá ser muito grande no plano espiritual, dependendo do que nós construímos. São Paulo nos diz que o alicerce já está lançado. O alicerce é o Evangelho, não tem outro. É esse o alicerce. A gente vai decidir como vai construir em cima desse alicerce. Se com palha, se com pedras, se com ouro, se com pedras preciosas. A construção é nossa. Mas o alicerce é o Evangelho, não tem outro. E os Espíritos nos ensinam que quando nós falhamos moralmente, nós criamos fragilidades em nosso perispírito. Você quer ser uma pessoa forte, com imunidade forte, com imunidade perfeita, que nenhum vírus, que nenhuma bactéria vai te alcançar? Você quer fazer essa construção? Viva o Evangelho. Porque os Espíritos nos dizem que cada vez que a gente falha moralmente, a gente vai criando fragilidades no nosso corpo espiritual, no perispírito. A gente vai criando essas fragilidades. E aí vai dando acesso tanto para as doenças físicas, para bactérias, para vírus, para infecções, como vai criando a fragilidade e dando acesso também para espíritos doentes penetrarem na sua mente, nos seus pensamentos, lhe intuindo coisas ruins, lhe levando à depressão, levando à loucura, levando ao suicídio, levando a homicídios, porque nenhum crime é cometido sem que não tenha a participação de espíritos. Todo criminoso, ele é um obsediado. Ele tem a responsabilidade sobre o que ele está fazendo? Tem, porque ele tem o livre-arbítrio. Então, a decisão, no final, vai ser sempre dele, de fazer ou não fazer. Mas ele está obsediado, ele está influenciado, ele está intuído, porque a casa não está construída
sobre a rocha. Jesus, quando liberta Maria Madalena dos espíritos aos quais ela estava submetida, ele diz: vais e não peques mais. Por quê? Porque você vai fragilizando o seu corpo espiritual. Porque você vai dando acesso a influências espirituais, tanto de espíritos encarnados quanto desencarnados. Daí a necessidade dessa construção sobre a rocha. Daí a necessidade de se submeter a Deus, de louvar a Deus. Louvar a Deus é reconhecer, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus é o nosso Pai. Que Deus é o nosso provedor e que Ele nos ama e que a Ele nós estamos permanentemente ligados. A nossa reflexão de hoje era essa e fica o convite a todos nós para refletirmos sobre essa passagem do Evangelho e construirmos nossa casa sobre essa rocha, que é Deus. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que Ele nos envolva a todos nesse amor infinito, que sempre nos envolve, mas que nós temos dificuldade muitas vezes de reconhecer a sua presença permanente diante de nós. Ele sempre está conosco. Nós é que o desprezamos. E ao desprezarmos, é aí onde surge o pecado contra o Espírito Santo. É não reconhecer essa presença de Deus em nossas vidas. É desprezar a presença de Deus em nossas vidas. Que Deus nos ilumine, nos abençoe a todos, nos inspire e nos guarde. Um beijo, que a paz de Jesus esteja com todos. E fique em casa.